Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Lifecast. E que alegria iniciar esse projeto que vai mudar a sua vida. E nesse primeiro episódio eu vou contar para vocês um pouquinho como nasceu o Lifecast, qual o propósito desse projeto. Então fique comigo até o final desse vídeo. Se você puder, eu já quero pedir um favor para você também. Clica nesse link, compartilha com as pessoas que você sabe que precisam ouvir histórias, testemunhos, para que ela possa se inspirar e continuar prosseguindo ao próximo passo. Se você puder também, eu peço a gentileza de você curtir, ativar as notificações, deixar um comentário da parte que fez mais sentido para você. E também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @lifecastoficial, para você ficar por dentro de todos os conteúdos que nós entregaremos para você, conteúdos a qual vai fazer um divisor de águas, uma ruptura na sua vida, aquilo que você viveu antes e o que você viverá depois. Então esse é um pouquinho do Lifecast. Matheus, e como nasceu esse projeto? Eu me lembro há 2 anos atrás, na pandemia, como todos, nós ficamos em um confinamento trancados dentro de um quarto. E por conta disso, eu fiquei dentro do quarto escuro, onde eu não comia, onde eu não me alimentava, e eu posso dizer pra você que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Os momentos em que eu pensei em desistir, eu pensei em parar, largar o meu chamado, o meu propósito, porque eu olhava e não via saída, não via solução. Eu olhava as promessas que Deus fez para mim, até antes mesmo de eu nascer, há mais de 19 anos atrás, e não havia se cumprido. Ou seja, mas mal sabia eu que eu estava no tempo de preparo, o tempo de ser forjado, o tempo de amadurecimento, a qual Deus estava me forjando. Então eu fiquei nesse cenário, até que um dia a voz de Deus veio para mim e falou: Matheus, até quando você vai aceitar essa situação? Até quando você vai ficar prostrado, paralisado, tendo isso como algo paralisador na sua vida? E quando a voz de Deus veio, que cravou no meu coração de forma muito intensa, eu lembro que eu decidi me levantar. Entenda isso. Todos nós vamos passar por dias difíceis, por dias de guerra, por dias de luta, por processos. Mas o que faz a diferença entre um vencedor e as pessoas que não venceram é exatamente o posicionamento nesses períodos, nessas estações. Todos nós vamos passar pelas 4 estações, mas o que vai determinar onde você vai chegar é exatamente o seu posicionamento. E eu lembro então que eu decidi me levantar. Foi onde eu peguei meu celular, sem tantos recursos tecnológicos. Aliás, a câmera do meu celular eu lembro que estava quebrada, mas mesmo assim, eu desci, gravei um vídeo, mostrei para os meus pais, eles falaram: nossa, Matheus, vai postar um vídeo do nada assim? Do nada não, na verdade foi de repente, foi o processo que Deus me colocou para mim me levantar e para que eu pudesse compartilhar a mensagem que já estava dentro de mim. Eu lembro então que eu postei esse vídeo, não foi do nada, mas foi de repente. E a ideia veio: por que não gravar um podcast? Se você observar o que eu contei para você agora, eu comecei com o que eu tinha. O problema de muitas pessoas é que elas olham por aquilo que falta. E talvez você esteja vivenciando isso. Matheus, eu não consigo chegar ao próximo nível, ou não estou conseguindo romper porque falta muita coisa. Deixa eu te dizer, não olhe para o que falta, mas sim o que você já tem. Deus sempre vai usar aquilo que você já tem para colocar você em lugares que você ainda nem imaginou. Talvez você tenha até um plano, um projeto, mas os pensamentos e os planos dele são maiores e são melhores que os nossos. Eu lembro então que eu desci, gravei o vídeo e postei. E veio a ideia: por que não gravar um podcast? Então foi aonde eu fiz o orçamento, corri atrás para ver os preços. E eu lembro que não estava na minha realidade. Não tinha como. Eu olhava para aquele orçamento, olhava para a minha realidade, para as minhas condições, e era impossível. Não tinha como, não tinha jeito, não tinha saída. E não era nem questão de você ficar com dó, mas na verdade era questão de bom senso, porque não tinha como. Mas entenda, quando Deus te entrega algum projeto grande, você não vai conseguir por causa das suas condições, mas é por causa que ele vai te dar as condições para você executar o planejamento e o sonho que ele colocou já dentro de você. Então veio, por que não gravar um podcast? E eu lembro então que o Kaique, eu estava conversando com ele, estava lá em casa, ele e sua família, gravando as fotos, uma parceria que Deus colocou na minha vida. Inclusive eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Obrigado, Kaique, quero honrar a sua vida aqui. E eu lembro então também
que nós conversamos, ele falou, por que não usar o estúdio? Eu lembro que o orçamento era muito caro e não tinha condições, até que ele abriu a porta do seu escritório, a porta do seu estúdio. E eu lembro então que foi aonde tudo começou a fluir. Aí Deus depois vem com outras parcerias, com o Vini do marketing, que faz toda a estratégia pra gente, que eu também quero agradecer a sua vida, e nós fizemos a parceria com a 28. Essa empresa, aliás, esse vídeo está chegando para você agora em alta qualidade, com imagem, com áudio bom, de última geração. Eu tenho certeza que é por causa da excelência do trabalho deles. Então você que é empresário, aliás, que está precisando fazer um vídeo institucional, ou você que tem um projeto e quer colocar em prática, contrate eles. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho de excelência para aquilo que você já tem planejado. E eu lembro então que Deus está colocando as pessoas certas no meu caminho. Entenda isso. Quando Deus te dá visão, Ele te dá provisão. Porque antes de você apresentar uma necessidade para Deus, Ele já tem a resposta e a provisão para aquilo que você precisa. Então eu lembro que Deus colocou as pessoas certas. E isso é importante. Você está inserido nos ambientes certos, conectadas com as pessoas certas, que o projeto que Deus colocou na sua vida pode ser que não aconteça no seu tempo, mas vai acontecer no tempo de Deus, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Então hoje se cumpriu um projeto que é o maior projeto que Deus confiou na minha vida até o dia de hoje, o Lifecast. Mateus, mas qual o propósito do Lifecast? Eu quero conversar um pouquinho com você o seguinte, eu observei que sempre tem alguma área da vida que nós não rompemos, parece que não vai. Se nós estamos bem emocionalmente, nós não estamos bem financeiramente. Se nós estamos bem financeiramente, a nossa vida conjugal ou empresarial, profissional, parece que não está bem. Sempre tem alguma área que não rompe. Então foi observando isso e pensando nisso que nós criamos o Lifecast. É o podcast que trará vida para essa área que você não consegue romper. Porque muitas pessoas têm o conhecimento, mas não conseguem praticar. Além de nós entregarmos esse conteúdo de altíssimo nível para você, nós vamos te ensinar como colocar na prática. Porque não adianta você ter o conhecimento e não colocar em prática, porque eu aprendi que isso se chama obesidade intelectual. Então chegou o tempo de você destravar as áreas que você não consegue romper. Chegou o tempo de você atingir ao próximo nível. Chegou o tempo desse projeto que você tem sair do papel. Chegou um novo tempo sobre a sua vida. Então esse é o principal propósito do Lifecast. Trazer vida para as áreas que você não consegue romper. E esse é um pouquinho da minha história. Esse é um pouquinho do Lifecast, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Então esse é um pouquinho da história. Deixa aqui nos comentários uma frase que fez sentido, uma palavra que eu falei que fez total sentido para você, porque eu tenho certeza que essa história, a mesma coisa que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua, porque eu posso dizer, eu passei e eu venci, porque eu passei e eu venci, eu tenho autoridade, e se Deus fez na minha vida, pode ter certeza que Ele também vai fazer na sua. Então sejam bem-vindos ao novo tempo, sejam bem-vindos ao Lifecast.